Pode falar. Tá, combinado. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Combinar para a festa da gruta. Conforme o regimento interno do artigo 75, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos desta presente sessão. Vale lembrar, então, aos presentes que deixem seus aparelhos de telefone no ato silencioso. Conforme todos os vereadores receberam a cópia da ata da sessão anterior, pedimos se há alguma rejeição, alguma parte a ser emendada na ata. Como ninguém se manifesta, então colocamos a ata da sessão anterior na sua aprovação. Quem concordar com a ata conforme ela se comporta, permaneçam sentados, e se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Está aprovada a ata da sessão anterior. Peço agora, então, quero cumprimentar a todos os presentes, vereadores, mesa, Alcides Zoraski, nossa secretária, nossa assessora, e saudar também hoje, nos visitando aqui, o vereador da nossa cidade vizinha de Farroupilha, senhor Juliano Baumgardi, que posteriormente ele já está inscrito para usar a tribuna livre, ele vai vir conversar um pouco conosco. Agora sim, então, eu peço à primeira secretária, a senhorita Luísa, que faça a leitura do ofício para a tribuna livre. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha pela transmissão ao vivo ou de forma presencial, supervisora Eliane, a assessora jurídica Betânia, ao Cides, presidente da Braspol, e hoje também em especial o meu amigo Juliano, vereador de Farroupilha. Então, boa noite também ao seu assessor. Ofício Tribuna Livre. Assunto: Universidade Federal da Serra Gaúcha. A presente solicitação desse parlamentar que escreve é utilizar o espaço para tratar de um assunto de suma importância para a região da Serra Gaúcha, a implantação de uma universidade federal. Quero explanar como está o processo do mesmo, bem como requerer ao Poder Legislativo de Nova Roma do Sul e à cidade se inspirar no processo. A data pode ser na próxima sessão, dia 21 de fevereiro, ou alinhar outra possibilidade de data. Os meus contatos são tais, por telefone e WhatsApp, e o seu e-mail ele descreveu aqui no ofício. Atenciosamente, Juliano Luiz Baumgarten, vereador de Farroupilha. Obrigado, vereadora. Também saudar o assessor do vereador Juliano, o senhor Giovanni. Peço também para a primeira secretária, senhorita Luísa, que faça a leitura dos recursos do orçamento da União pagos ao município neste mês de janeiro de 2024. Orçamento da União. Recursos do Orçamento da União pagos ao município em janeiro de 2024. Quanto ao Fundo Nacional de Saúde, tivemos o total da unidade orçamentária de R$ 64.286,11. Os recursos sob supervisão do MEC, o valor de R$ 24.305,66. Os recursos sob supervisão do MME, R$ 25.418,57. Com relação à transferência ao Fundo de Participação dos Municípios, R$ 1.046.624,30. Quanto a transferências dos impostos territoriais rural, teve o total da ação de R$ 111,86. E com a transferência de repartição da contribuição de intervenção, R$ 2.090,29. Obrigado, vereadora. Hoje teremos, então, na ordem do dia, 2 projetos de origem do Executivo
e 2 decretos aqui desta Casa do Legislativo. Peço então de imediato à vereadora senhorita Luísa que faça a leitura da exposição dos motivos do projeto de lei 1664/2024. Por favor. Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da COLEM da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei, número 1664 de 2024, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 9.186,16. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei, a fim que seja autorizado remanejar os valores resultantes no excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior, referente à devolução de rendimentos advindos do MAPA para a aquisição da retroescavadeira. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul. Muito bem, vereadora. Também peço à mesma que faça a leitura da exposição dos motivos do projeto de origem do Executivo também, 1665/2024, por favor. Senhor Presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da COLEM da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1665 de 2024, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 30.724,30. Os referidos créditos adicionais são chamados de autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei, a fim que seja autorizado remanejar os valores resultantes do excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior, referente à devolução de rendimentos advindos do governo estadual para executar o programa de castração, que, entretanto, não foi utilizado no seu total e será devolvido ao Estado. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, em caráter de urgência e solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul. Obrigado, vereadora. Também temos 2 decretos de origem aqui desta Casa do Legislativo. Trata-se do decreto 01/2024. Peço à primeira secretária, a senhorita Luísa, que faça a leitura da súmula deste decreto. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2024. Concede menção honrosa à Associação Amigos de Nova Roma e dá outras providências. A vereadora que abaixo se subscreve, juntamente com os demais vereadores, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno dessa Casa Legislativa, encaminha à apreciação e posterior votação o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a menção honrosa à Associação Amigos de Nova Roma em homenagem à reconstrução da ponte Nossa Senhora de Caravaggio. Artigo 2º. A Câmara de Vereadores determinará a data para a entrega do título concedido a este decreto legislativo. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala Legislativa de Nova Roma do Sul, dia 20 de fevereiro de 2024, de autoria da vereadora Luísa Santi, assinado por todos os vereadores. Muito bem, vereadora. Também temos o decreto legislativo 02/24. Peço à primeira secretária, a senhorita Luísa, que faça a leitura da súmula do mesmo. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2024. Concede o título de cidadão novarromense ao ilustríssimo senhor Dr. Luiz Alberto Loss. A vereadora que abaixo se subscreve, juntamente com os demais vereadores, observadas as normas regimentais, submete à apreciação e deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão novarromense ao ilustríssimo senhor Dr. Luiz Alberto Loss. Parágrafo único.
O título que se trata o presente artigo será entregue em sessão solene a ser marcada pela presidência da Câmara Municipal. Artigo 2º. Integrará o presente projeto de decreto legislativo o anexo único contendo a biografia do senhor Dr. Luiz Alberto Loss. Artigo 3º. As despesas oriundas da aplicação desse decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 21 de fevereiro de 2024, projeto de autoria da vereadora Luísa Santi, assinado por todos os vereadores. Muito bem, vereadora. Então, esses projetos e decretos já foram entregues a todos os vereadores e, posteriormente, na ordem do dia, iremos discuti-los e, posteriormente, fazer sua votação. Neste momento, então, nós temos uma pessoa inscrita no espaço da Tribuna Livre. Trata-se do vereador do nosso município vizinho, de Farroupilha, o senhor Juliano Luiz Baumgarde, que irá usar o espaço da tribuna de até 20 minutos, se for preciso. Por favor, vereador, pode ocupar, fique à vontade. Vamos ver se sai aqui bem certinho. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentando o presidente Jaime, saúdo os demais parlamentares, cumprimento especial à minha amiga vereadora Luísa. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de poder incluir na pauta, que a gente sabe como é que é a organização, de poder estar aqui conversando com vocês sobre um assunto de suma importância para a nossa região. Antes de eu adentrar nesse assunto, eu quero fugir um pouquinho da pauta, mas é por um motivo bom. Eu quero parabenizar vocês, o Poder Legislativo e toda a comunidade de Nova Roma do Sul, pelo brilhante ato da ponte. Então, é digno de aplausos o meu reconhecimento como cidadão, como alguém que acompanhou, estando próximo numa cidade ali no lado, e vê as dificuldades que o povo aqui sofreu, principalmente o direito básico, aquele de ir e vir, as dificuldades do dia a dia, fora a questão do envolvendo saúde, educação, fora o próprio transporte das pessoas e também, propriamente dito, do escoamento da produção. Então, parabéns para vocês, vocês fizeram história. Eu não sei o que será feito com as sobras da ponte. Eu, na condição de professor de história, eu sempre digo, nós temos que preservar. Isso é parte da história e mostrar. Estava ali, veio a chuva, deu tudo que deu, e o povo sobreviveu e ergueu uma nova. Então, acho que isso é, sem sombra de dúvidas, um fato para ser guardado na história, não só de Nova Roma, mas de toda a Serra Gaúcha. Eu venho nesta noite falar de um assunto que a gente tem debatido não tanto tempo, mas que se faz, sim, a importante participação da nossa região. Eu pedi para a Luísa, e está posto ali, todas as universidades federais que nós temos no Rio Grande do Sul. A única região do estado do Rio Grande do Sul que não possui uma universidade federal é a Serra Gaúcha. É a região Nordeste, que até contempla também Vacaria e o campus de cima da serra. A única localidade que nós não temos um campus de universidade federal. Claro, a gente sabe que essa pauta de 30, 40 anos se alonga, se externa e não conseguimos colher frutos. Por uma série de motivos, seja falta de mobilização da região, falta de interesse do governo federal, enfim, independente do que for, não aconteceu. Eu acredito que hoje é um outro contexto, um outro patamar, e remete, sim, a muitas coisas que aconteceram. Para contextualizar para vocês, no ano passado, o governo federal que foi eleito, enfim, tomou posse, ele lançou um PPA participativo, um plano plurianual participativo. E para o quê? Qualquer cidadão, região, enfim, entidade que quisesse cadastrar uma proposta de ação de política pública do governo, para o governo poder avaliar, executar, enfim. Depois que foi cadastrada a implantação da Universidade Federal, foi a proposta que mais obteve votos, ou seja, a nossa região, a proposta que mais votou e foi praticamente a mais forte, foi a implantação de uma universidade. A partir daí, o que começou a ser feito? O MEC, então, o Ministério da Educação, olhou
foi colocado no radar, mas foi dado outros passos. Nós fizemos uma série de atividades na região, inclusive numa reunião do Parlamento Regional lá em Nova Prata, nós debatemos com afinco essa questão e eu quero aqui referendar e dizer, a Universidade Federal, ela não se trata de um partido político ou de um grupo político. Ela se trata de uma ferramenta essencial de fomento e desenvolvimento da educação e um pilar básico da nossa sociedade que nós precisamos melhorar como um todo, que é a educação. Então, onde que entra essa questão que eu aqui falo? Primeiro, a formação de um cidadão. Nós precisamos de cidadãos melhores e passa pela educação. Eu sei que, infelizmente ou felizmente, partindo do pressuposto, muitas vezes se atrela educação mais no sentido do desenvolvimento econômico. Não que está errado ou que está ruim, mas nós precisamos formar bons cidadãos e, consequentemente, a gente desenvolve um município e uma região. E se a gente for pegar o histórico dessas cidades, como, por exemplo, Santa Maria, vocês vão ver que existe duas Santa Maria, uma antes da UFSM e uma depois da UFSM. Por quê? Porque trouxe muitas pessoas ali, desenvolveu comércio, desenvolveu rede hoteleira, mercados, etc, etc. Por quê? Porque as pessoas precisam consumir, faz a roda girar. E aí o que acaba acontecendo? Nós temos uma defasagem significativa no nosso estado e no nosso país, num número muito abaixo de pessoas que egressam à Universidade Federal. Por quê? Por uma série de dificuldades. A primeira não é o processo seletivo, que também não é uma coisa simples, mas a primeira é a localidade. Não tem como o estudante se manter vindo todos os dias, partindo do pressuposto que a universidade mais próxima, geograficamente, a gente falando, é a URGS, Porto Alegre. Não tem como ir todos os dias ou voltar. E se for uma vez por semana, o custo para se manter lá com aluguel, com transporte, com alimentação, é muito superior do que trabalhar todo dia e pagar uma universidade privada. O fato é esse. Então, o que acontece? É uma dívida do governo federal, seja de qual gestão, com a nossa região. A única região do estado do Rio Grande do Sul que não possui uma universidade federal é a Serra Gaúcha. Aí o que acontece? Nós precisamos desenvolver uma universidade e ela só vai trazer benefícios. E o que acaba acontecendo? Essas pessoas, esses jovens, na sua maioria, que vão estudar para a Universidade Federal, eles não voltam mais para suas terras. Eles vão e ficam em Porto Alegre, em Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, etc, etc. Por quê? Porque lá se constrói uma nova vida e são abertas as portas. Eu falo com experiência própria. Eu sou professor de História e eu tive 2 casos emblemáticos de alunos que se formaram em universidades federais. Um se formou em Medicina e ele não volta mais para Farroupilha, só para visitar os pais, mas morar não mais. E o outro voltou porque a família, essas pessoas são mais de idade e tal, por isso. Senão, não voltaria. É um novo mundo. Então, nós temos que fazer o quê? Conforme o avanço da sociedade, nós precisamos manter a qualificação, a formação do cidadão. E para isso o quê? Um campus. Uma universidade aqui. Pois bem, foi feito então esse PPA e a proposta mais votada foi da universidade. Foi dado sequência, como eu disse, foi feita uma reunião do parlamento, outros municípios também começaram o debate. Quem tem puxado muito esse assunto a nível federal é a deputada federal de Caxias, a Denise Pessoa. Por quê? Ela tem encampado e tem sido uma parceira, todo mundo que vai lá para Brasília tem aberto as portas e tem feito os contatos dentro do que pode, colocando à disposição o seu gabinete. Só para vocês terem uma noção, como eu falava, de nós sermos uma região que está fora, se a gente pegar Pelotas e Rio Grande, são cidades vizinhas. Pelotas tem uma universidade federal e Rio Grande tem. E não é um campus, são universidades próprias. Ou seja, aí fica a interrogação, por que nós não temos e nós não podemos? O que se desencadeou um movimento? Várias moções de apoio à universidade. Que é o quê? Que é um ato simbólico no sentido de dizer, não, nós queremos, nós apoiamos. E eu conversava com a Luísa antes de começar a sessão, muitas coisas aconteceram que também reduziram o ingresso de pessoas no ensino superior. Uma delas foi a pandemia, a própria questão que mudou o formato. Hoje nós temos um ensino substancial em EAD,
que muitas pessoas não se adaptaram, não se adaptam, que é outra realidade, outra metodologia de ensino. E também tem a própria questão do custo, o custo para fazer uma universidade. E uma universidade federal, ela é pública e obrigatoriamente, por força de lei, 50% das vagas são para alunos de escola pública. Tem toda uma mitificação em torno, não, uma universidade federal é para pessoas mais sucedidas financeiramente, com condições, mas houve uma equalização no processo, porque se viu que estava distorcido. Hoje não, 50% é regresso público. Então, para vocês terem uma noção isso. No final do ano também, foi feita uma emenda de 5 milhões ao orçamento da União, para ser feito um estudo de implantação e viabilidade. E foi aprovado, e hoje o MEC está fazendo o estudo de implantação e viabilidade. Por quê? Porque não tem como, por exemplo, beleza, a gente quer uma universidade, mas vai colocar onde, o que vai ter, o que não vai ter, por que foi escolhido tal curso, por que foi escolhido tal cidade. Pelo simples fato que tem que ter um estudo, um direcionamento. Há muitos questionamentos quando a gente fala, mas afinal, a universidade vai ser onde? Vai ser Caxias? Vai ser Farroupilha? Vai ser Bento? Hoje, o nosso movimento que a gente tem feito é um movimento para que tenha um equipamento público na nossa região. Depois se discute sede. Mas, enfaticamente, eu estou fazendo um exercício de suposição, que não passa de Caxias e Farroupilha. Por quê? Caxias é a maior metrópole, é a maior cidade aqui da nossa serra, e Farroupilha está no coração. Então, em termos de logística. E vai ser feito o quê? Vai ser construído um prédio do zero, vai ser locado, vai ser comprado, o que vai ser feito? Está se estudando, mas nada se descarta de uma própria parceria, de um diálogo com a UX, presidente, de quem sabe utilizar um bloco no começo, ou comprar um campus que não esteja tendo uso na sua totalidade. Então, isso, o próprio estudo, o diagnóstico que o MEC vai fazer, vai dar as diretrizes. E também, propriamente dito, os cursos. Quais cursos que vai ter uma universidade federal? Quais cursos que interessam a nossa realidade? Nós vamos botar licenciatura porque está em falta, nós não estamos conseguindo formar mais professor. Ótimo. Engenharia, agronomia, questão do turismo, desenvolvimento de serviços, não sei, isso vai ser construído com o estudo e com as câmaras, com o poder legislativo e, obviamente, com a comunidade que se envolver no processo. Então, por isso que se faz necessário. Também no dia 26 de dezembro nós estivemos numa reunião que foi talvez uma das reuniões que eu referendo no meu espaço que eu estou de vereador, mais importante e mais simbólica. Nós fomos recebidos no Palácio do Planalto por 3 ministros de Estado. O ministro Camilo Santana, da Educação, o Pimenta, da Comunicação, e também mais o ministro Padilha, que é das Relações Institucionais. E foi uma reunião muito boa. Teve várias pessoas da região, representando a MESE, teve então o prefeito lá de Farroupilha, o Douglas, enfim, não teve como ir, e como o prefeito de Farroupilha estava lá, foi representando, estive eu, de vereador de Farroupilha, mais alguns de Caxias, e, enfim, representação de alguns deputados estaduais, como, por exemplo, o Pepe Vargas, o Elton Weber, deixa eu ver quem mais que estava, a Sofia Cavedon, e federal, a Denise Pessoa e o Lindemeyer. Então, esses, resumo, basicamente estiveram. E nessa oitiva que nós tivemos, o MEC fez uma manifestação que eles fizeram uma pesquisa prévia e eles perceberam que a região do estado do Rio Grande do Sul que menos tinha cadastros realizados em universidades federais era a nossa região. E aí fecha tudo que eu falei. Por quê? Porque é distante. Porque não tem como ficar. Então, por isso que nós temos uma lacuna, nós temos a necessidade e precisamos disso. Isso passa por o quê? Por uma construção da região, uma mobilização da região. Não vai passar só pelo Juliano falando, não vai só passar pela deputada, ou deputado, ou senador, ou fulano. Ficou muito claro. Quem estiver mobilizado, chama atenção. E vocês deram um show e, claro, fizeram por conta própria aqui. Claro, é outro contexto, é outro conceito, mas é essa força, é o X da questão. Também existe
uma abertura política do governo atual para a expansão. Então, isso também facilita. Mas, volto a dizer, sem mobilização não acontece. O que eu proponho, o que eu convido vocês, e aí para a gente ampliar, ações, como por exemplo, o que chegar na comunidade e dizer, olha, tem uma lacuna, nós precisamos de um equipamento desses. Primeiro, o processo de compreensão e aceitação, isso faz parte de nós, vai trazer benefícios ou o quê? Vai trazer benefícios. Eu tenho conversado nas outras câmaras, enfim, com os outros vereadores, que nós temos que criar uma frente regional, uma frente parlamentar regional, que é o quê? Os vereadores ou vereadoras que tiverem interesse para articular ações, independente se é do partido A, ou B ou C, enquanto parlamentares, enquanto suas representações, enquanto suas forças políticas. Por que não aqui fazer, de repente, uma conversa na escola, ou envolver as entidades, os grupos, a sociedade como um todo? Então, isso é um passo. O que lá em Farroupilha eu tenho puxado e eu tenho buscado coletivamente e nós temos construído? Nós criamos um comitê pró-Universidade Federal e hoje passa de 20 entidades da sociedade civil. Então, tem SIC, Sindiloja, Sindigênero, CDL, OAB, UAB, enfim, não vou lembrar o nome de todos, eu nem anotei aqui. Por quê? Porque a primeira coisa que eu deixei, não se trata de uma ação política partidária e ideológica, se trata de uma ação para a região. Então, essa é a minha manifestação, para mim também não me alongar. Eu quero convidar vocês para participar do processo, para a gente se unir, olhar para a região e a gente tentar avançar. Sem educação não desenvolve. E sem oportunidades, menos ainda. Então, quem sabe, nós fazendo um esforço enquanto região, nós conseguimos e vamos levar uma universidade próxima aqui. Talvez nenhum de vocês vai cursar, mas o filho, o neto, o primo, o amigo, enfim, porque a universidade é para todos. Eu não vou fazer uma universidade federal, porque na condição que eu fiz a minha graduação, eu não tinha como. Que eu tinha que escolher o que eu podia, se eu me preparava, se eu trabalhava, o que eu consegui uma bolsa, que me deu a oportunidade. Então, imagina ter um equipamento público próximo e acessível. E fora que a gente tem que evoluir com pesquisa, e a universidade também é sinônimo de pesquisa. Então, eu agradeço o espaço, presidente, Luísa, que me deu todos os caminhos, me orientou, e me coloco à disposição para a gente construir essa pauta da universidade, que ela é, sem sombra de dúvidas, para a região. Tá bom? Obrigado. Contem comigo. Muito bem, vereador. Peço que permaneça ali, que nós vamos abrir agora um possível debate. Se algum vereador gostaria de comentar, perguntar, ou auxiliar, ou dar alguma ideia, então está aberto agora então os debates. Gostaria que os vereadores que pudessem se posicionar como vereador, que tomassem a palavra. Vereador Marcelo. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, nosso colega vereador de Câmara de Farroupilha, Juliano, seu assessor, vice-prefeito Roberto, assessoria jurídica e da Câmara, seu Alcides, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Vereador Juliano, eu me lembro que em 2000, quando eu cursava a faculdade na UX, já se falava na Universidade Federal. Era um sonho de todos os jovens ou estudantes da época ter uma universidade federal na nossa região. E a gente sempre esbarrava porque diziam que a nossa região era próspera, era uma região economicamente muito forte, né? Então que não precisava de uma universidade federal, que a UX daria conta, e depois com a UX surgiram outras inúmeras faculdades particulares em Caxias do Sul e região, sempre com essa ideia de que a região da Serra é uma região financeiramente muito forte e não precisa disso. Os tempos mudaram, né? A região da Serra é uma região próspera, sem dúvida nenhuma. Financeiramente, nós somos o coração, eu acho, que do Rio Grande do Sul, tá? Mas a necessidade de uma universidade federal vem em encontro àquilo que o senhor falou. Não é só a parte financeira, é a parte de desenvolvimento da região, é a parte de estudo, é a parte de trazer outras oportunidades para quem
é da região e dos que querem vir para essa nossa região aqui. E o senhor falou assim que construir essa situação da universidade, ela é sem política, sem pai, sem mãe, mas sim uma construção conjunta. É muito parecida com o que aconteceu na nossa ponte, já que falamos sobre ela, né? A nossa ponte não teve pai, não teve mãe, ela teve uma construção da comunidade. Creio que a construção e a vinda da Universidade Federal tem que ser nesse sentido, né? Uma união de esforços, e aqui eu acho que todas as câmaras de vereadores deveriam fazer e ter algum representante nessa comissão que o senhor acabou de falar. Porque só na conjunção de esforços e da força política de todos os municípios é que eu acho que essa universidade pode sair do papel e se tornar uma realidade aqui para a nossa região. Parabenizo pelo trabalho. E acho que nós aqui da Câmara nos colocamos à disposição, né, para que a gente possa fazer esse trabalho. Nós temos aqui em Nova Roma do Sul a Associação dos Estudantes Universitários, que é muito forte, já foi muito forte e continua sendo muito forte. O que é? Os universitários que estudam em outros municípios, e nós temos que nos deslocar diariamente, saem daqui 5h45, e alguma coisa assim, e voltam às vezes meia-noite, 1h da manhã. Imagina o cansaço, né? Trabalhar todo dia, sair, viajar, enfrentar 1h30 para ir, 3 horas de aula e 1h30 para voltar. Quase passa mais tempo dentro do ônibus do que em sala de aula, né? Eu participei muito disso e sei bem como que é essa dificuldade. Então, eu creio que a Universidade Federal precisa, sim, sair do papel. E o esforço político é que pode fazer essa soma de forças para que a gente consiga, né? Eu acho que nessa leva da gente conseguir trabalhar, quanto mais nós agregarmos, são os vereadores, perfeito. Agora vamos chamar os prefeitos, vamos chamar os nossos deputados federais, que representam a nossa região e o nosso estado, por que não? Certo? Vamos chamar os nossos deputados estaduais, que representam a região, já tem alguns se mobilizando. Eu creio que esse trabalho, né, é que vai fazer com que nós possamos ver ali adiante, sim, a Universidade Federal sair do papel e se tornar uma realidade. Porque aonde ela se instalou, e é bem verdade isso, né, eu já acompanhei muito disso, Santa Maria e outras, se desenvolveu depois, era uma universidade antes e uma depois, uma cidade antes e uma depois, bem assim, né? Imagina, a Universidade Federal de Santa Maria, não me lembro quantos alunos tem, mas é uma quantidade enorme, né? E com isso vai comércio, vai restaurante, vai um monte de coisa. Eu só queria saber, e aproveitando o momento para lhe fazer a pergunta, né, qual a projeção desse estudo que está sendo feito pelo governo federal, de ficar pronto? Tem uma perspectiva, você tem uma ideia de quando isso poderá ficar pronto, para nós termos assim, ficou pronto e vamos batalhar em cima disso? E, da minha parte, vereador, eu sempre vou estar à disposição e que precisar pode contar comigo. Parabéns pelo trabalho. Pode responder. Obrigado, vereador, pela pergunta e pelo comentário, que eu acho que é importante. Na verdade, não tem nada prévio no sentido que pode durar 2 meses, 3 meses, 5 meses. Não tem. Isso, infelizmente, não tem uma previsão. Por quê? Porque é uma questão que vai, de fato, movimentar. Quem tiver organizado vai ser lembrado. Então, porque o que acontece? Eu vejo, e aí eu até conversava ontem com a vereadora Rose, lá de Caxias, que tem que tentar chamar a atenção da sociedade, das pessoas, a importância de tudo isso para se criar um clima, se criar nós precisamos disso, e aí sim movimentar, porque daí cria força. Senão, vai ficar ali. E outra, por que de fato não se falou, vai ser em Caxias, ou vai ser em Farroupilha, ou Nova Roma, ou Bento? Porque no momento que pesar para uma cidade, não mobiliza. Não mobiliza, porque tipo assim, eu vou dizer, mas por que eu vou defender se é Bento? Eu quero em Farroupilha, sabe? Então, é óbvio que cada um vai querer que seja mais próximo da sua casa. É natural isso do processo. Mas tem que se olhar para esse espírito coletivo. Então, lá naquela reunião que nós tivemos com no Ministério da... Era para ser só com o ministro da Educação e do FIM ampliou lá no Palácio do Planalto. Nós tínhamos vários representantes e eram diversos partidos. Não era um único partido, eram vários, e pessoas que não tinham partido que estavam lá pelo fato. Então, isso é importante. Então, não tem uma previsão, mas nós precisamos estar próximos para organizar.
E cobrar, e tipo, opa, peraí, por exemplo, Pinto Bandeira. Pinto Bandeira vai ter uma audiência pública sexta-feira agora, na qual eu vou participar, que foi lá, eu bati lá, provoquei com um vereador lá que é meu amigo, que eu conheço, então, para o quê? Começar a chamar atenção. Então, vamos lá, Farroupilha vai ter segmento, Caxias vai ter uma audiência pública, se eu não me engano, dia 8 de abril, às 19 horas, ou 18, me falha a memória agora, mas é o quê? Eu acredito que cada cidade tem que se movimentar. Porque senão vai ficar assim, a Caxias, Farroupilha fez, fulano não fez, e alguns lugares houve no início uma resistência, e eu disse assim, gente, isso aqui não se trata do governo federal, do Lula, do João, da Maria, do Pedro, do Paulo, se trata da comunidade, nós temos que desenvolver a cidade, a região, é isso que nós precisamos. Muito bem. Também registrar e saudar a presença do nosso vice-prefeito, Roberto Panassolo. Mais vereadores gostariam de perguntar, colocar dúvidas? Vereadora Luísa, por favor. Primeiramente, agradecer, então, o teu contato, vereador Juliano, que entrou em contato comigo há uns tempos atrás também. A gente conversou sobre a ponte, conversamos a respeito do desenvolvimento da nossa região, né? E a gente se encontrava bastante nas reuniões do parlamento, né, da Serra Gaúcha. E esse foi um debate que foi levantado também dentro do movimento. E até aqui na casa, em outubro do ano passado, acredito que foi o vereador José que trouxe a moção de apoio, e foi aprovada aqui na casa, todos nós assinamos, né? E vem de nós também apoiar essa causa. Nós sabemos como que é a vida do estudante que se desloca todos os dias daqui. Tem gente que vai de manhã para estudar no turno da manhã, tarde, vespertino, noite, e volta só de madrugada. E trabalha o dia inteiro no dia seguinte, né? Eu participei também da Associação dos Estudantes Universitários por alguns anos e também fui universitária. Eu era daquelas que que iniciava o trabalho às 6h45, trabalhava lá em Castro Alves, às 7 horas eu já estava lá, chegava em casa às 5h10, 5h30, por aí, às 5h20 eu tinha que sair de novo. Saía, ia para a faculdade, chegava lá 7h20, estudava a noite inteira, chegava aqui por volta da 00:30, por aí, quando o ônibus não quebrava, quando o ônibus não enfrentava um trânsito, né, nesse horário, porque é horário de pico também, todo mundo está saindo do trabalho ali, o horário das 7, e está voltando da faculdade também. Então, é complicado. E não é um ano, não é 6 meses que tu estuda. Uma graduação dura ali seus 4 anos, quando não mais. Porque dependendo da pessoa, às vezes, quando paga particular, não tem condições de fazer todas as cadeiras que oferece durante o semestre. Então, essa luta é nossa. E, querendo ou não, universidade, seja pública ou seja federal, seja particular, universidade é um espaço para pensar o país. Como que a gente quer estar aqui de uns anos? Como é que nós estamos nos preparando para receber as futuras gerações? Então, tudo isso é uma pauta a ser levantada com grande importância, relevância, e conte comigo também nessa frente parlamentar da região da Serra. Acredito que dá para conversar também com o pessoal da associação, dos universitários, dá para conversar com o pessoal que hoje faz parte do Grêmio Estudantil no Colégio Estadual, né, que são os futuros estudantes de universidades, né, que eles podem estar aí batendo na tecla também e nos auxiliando nesse debate. Então, muito obrigada e conte comigo. Obrigado, Luísa. Importante, né, teu depoimento. E a maior parte do perfil dos nossos estudantes é esse. É o que trabalha todo dia, ou se não trabalha de manhã, trabalha de noite num turno inverso para poder estudar. E outra, fica a provocação, que eu já vou deixar aqui, quem sabe de falar com o Grêmio, falar com a associação, falar com uma escola, quem sabe fazer uma roda de conversa, para não ficar algo tão maçante, algo tipo assim, não, nós vamos fazer uma palestra. Não é palestra, é alguma coisa para fazer com que os jovens, os estudantes compreendam. Porque há uma necessidade de a gente engajar essa nova geração. Nós temos outros problemas que vão estourar logo ali. Um deles é com a questão do novo ensino médio. Algumas coisas disparelhas que aconteceram, etc., que vai dar muito debate e tal. Mas para estimular, porque hoje muitas coisas evoluíram, profissões estão se extinguindo, outras estão surgindo, mas a gente tem que ter os pezinhos no chão. Nem todo mundo vai poder trabalhar com a internet. Hoje o caminho, talvez, que é o sonho de muitos jovens, é a internet. Talvez seja algo mais fácil, mais simples, mas não.
uma sociedade sólida, ela não é só com isso. E como é que é o teu nome, vereador? Desculpa. O vereador Marcelo falava também antes, e eu acabei me esquecendo. Sim, nós cansamos de ouvir que a serra é rica, que a serra é pujante, que a serra é isso, que a serra é aquilo. Mas ela não é 100% rica. Nós temos um problema de desigualdade social como qualquer região do país. E cada cidade tem suas mazelas. Farroupilha tem problemas sociais grandes. Caxias tem, Bento tem. E conforme a cidade é maior, os problemas sociais são maiores. É falta de moradia, etc, etc. A gente entra, claro, além. Então, tem espaço para isso e se vender uma imagem que só a UX daria conta. Porque também há uma outra concepção que a gente tem que compreender de ensino superior. Nós temos 3 tipos de instituições superiores. A Universidade Federal, a privada e a comunitária. Uma federal é totalmente mantida pelo governo federal. A universidade privada é um dono ou um grupo que vai vender os cursos e tal, e etc, etc, que tem o quê? Um caráter de vender seu produto e ter lucro. É do sistema, está tudo certo. E uma universidade comunitária, que é o caso da Universidade de Caxias do Sul, que tem trabalhos, que tem projetos que ajudam em algumas partes da comunidade, mas a gente pode mais. Uma coisa não vai atrapalhar a outra. Muito pelo contrário, são forças que estão se somando para um desenvolvimento. Que bom. Mais vereadores? Vereador Paza, Tiago. Muito obrigado, presidente Jaime. Inicialmente, Juliano, seja muito bem-vindo aqui ao município de Nova Arma do Sul. Iniciando, também gostaria de cumprimentar a equipe administrativa aqui da Câmara, a assessora Betânia e a Eliane, e especialmente também quem nos assiste em casa. Um cumprimento especial também ao seu Alcides, representante da Peraspol, e o Roberto Panassolo, nosso vice-prefeito. Juliano, que bom, né, tê-lo aqui com uma pauta bem interessante para a nossa região, né, a pauta da educação ainda mais voltada para uma universidade federal aqui na nossa região. E eu não tenho sombra de dúvidas, Juliano, que em qualquer local que nós sentarmos e conversarmos, seja aqui no Poder Legislativo, seja lá na rua com a comunidade, seja numa escola pública, seja numa associação, a pauta da Universidade Federal aqui na nossa região, ela vai ser bem absorvida. Então, eu acho que, na minha opinião, Juliano, em qualquer local que nós levar esse assunto para debate, nós vamos ter engajamento. Eu deixo aqui uma sugestão, Juliano, eu não sei se esse movimento ele está saindo de Farroupilha ou é de toda a região. Depois eu gostaria que tu me explicasse de onde surgiu, se ele tem alguma estrutura ou não, ou ele está pulverizado, né, para entender melhor, né, em quanto está a organização da região. Mas eu penso já um pouco mais lá na frente, Juliano, de uma forma executiva. Qual é que seria a sugestão que eu daria, né, para esse movimento ser um pouco mais ativo, né, e um pouco mais execuível? Porque hoje, pelo que eu percebi, né, se está em estudo, mas não se tem muita noção de onde, quanto vai custar, como é que vai ser. O que se tem bem definido é que a região, de fato, tem uma deficiência, né, de universidades federais, e as pessoas buscam isso, né? Então, haja vista que tu comentou ali que, por força de lei, 50% dos egressos da escola pública, do ensino médio, tem esse direito, essa obrigatoriedade também, essa janela para entrar nas universidades federais, e a nossa mais próxima aqui é em Porto Alegre. Eu tenho mais próximo isso, né, porque tem meu irmão, ele estuda lá na URGS, e de fato, né, para nós aqui é muito complicado, porque hoje a URGS, para nós, ela tem o custo igual ou mais elevado que uma particular, porque como tu colocou antes, foi exatamente como é a realidade. A pessoa tem que sair daqui, não consegue trabalhar, porque as aulas são de dias, tem que ter aluguel, tem que ter moradia, tem que ter comida, tem as despesas habituais, né? Então, não paga pelo estudo, mas o custo de vida, né, ele se torna inviável justamente porque não tem como ir e vir, né? Então, acho que eu tenho poucas pessoas aqui em Nova Arma que eu conheço conseguiram
ingressar lá, porque de fato, né, as pessoas aqui quando saem do ensino médio, né, começam a se organizar e habitualmente se cai aqui pela Caxias, Farroupilha, pela questão da logística, da comodidade. Se não fosse assim, de repente, se nós estivéssemos aqui, com certeza teriam mais cadastros lá na Universidade Federal. Mas o que eu provoco, Juliano, é que assim, que tenha uma organização, uma entidade ou uma frente, né, organizada, que tenha um representante para ter voz, né, para ter nome, para ter articulação junto aos poderes, né, que se faça, de repente, com o CISGA, né, os consórcios municipais aqui, se busque um projeto executivo, porque a partir do momento que nós temos um projeto, nós temos isso aqui, custa tanto, né, temos o esboço dessas gradas, então se nós batermos lá no governo federal, tanto por uma emenda da bancada, tanto para conversar com os entes federativos, nós vamos ter caminhos execuíveis, né? Porque hoje nós estamos muito no achismo, e no achismo nós sabemos que nós somos muito enrolados pelas instâncias superiores, né? E isso se arrasta tempo. Então a sugestão que eu deixo, né, Juliano, é que se tem uma estrutura organizada, né, com nomes que possam representar a voz oficial do movimento, como vocês comentaram aqui, coloco da mesma forma, né, que não deve ser um município, não deve ser um partido, não deve ser uma classe, né, deve ser a região como um todo. E até fazer uma provocação, porque daqui a pouco terrenos, eu acho que isso aí, como tu falou, tem que se construir depois, né, porque eu acho que os municípios vão doar, vai ter até disputa, né? Ou de repente a pessoa que colocar vai conseguir ajudar na construção também, né? E só para finalizar, Juliano, gostaria de que tu nos esclarecesse então como é que está estruturado esse movimento, né? Se tem alguma estrutura oficial, né? E também eu sei que lá em Bento Gonçalves tem um Instituto Federal também. Se não é uma cogitação também em ampliar essas estruturas, já que elas já são mantidas pelo governo federal, ou não, são duas coisas diferentes, só para nós estarmos mais bem embasados aqui com as informações. Não, perfeito, obrigado pelos comentários e também pelos questionamentos. Vamos por partes. Primeiro, sobre a questão, tem uma diferença assim, entre um instituto federal e uma universidade. O instituto, por mais que alguns campos já tenha algumas especializações, até curso de mestrado, ele é muito limitado. Uma universidade ela vai ser muito mais ampla. E aí o que acontece? Também há um interesse, vamos dizer assim, não é uma disputa de vaidades, mas claro, todos os institutos querem ampliar, seja de Bento, seja de Farroupilha, seja de Caxias. Só que o que acontece? Daí a gente entra para a parte política. A política nacional, ela quer ampliação nas cidades. Nas cidades, tipo, tal região não tem, nós vamos criar mais um campus e vamos avançar. Eu estive algumas vezes em Brasília ano passado e falei com o secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que é a pasta que cuida dos IFES, então o secretário Getúlio, e há uma tendência nesse sentido, de buscar ampliar campos onde que não tem. Porque, por exemplo, Caxias quer ampliar, Farroupilha quer ampliar, mas o MEC nesse momento não entende isso, porque como uma prioridade. Por quê? Porque a prioridade é levar onde que não tem. Então, a Universidade Federal ela seria, vamos dizer assim, muito mais ampla, em vários pontos, desde cursos de graduação, pós-graduação, e, claro, a diferença com a pesquisa, né? E aí esse é o ponto. Então, não conflita, porque são questões diferentes e são processos diferentes. Porque hoje o Instituto Federal ele tem o ensino médio integrado, que é o quê? O ensino médio mais um curso técnico, e muitos acabam ficando ali, outros vêm, e também tecnólogos, né? Então tem essa diferença, uma coisa não conflitaria com a outra. Quanto à questão da organização, uma boa pergunta que tu faz. Então, na prática, não tem. Por que não tem? Porque tem que ser tomado, de fato, esse cuidado, e também não está se conseguindo fazer isso, que talvez eu estou tentando propor, e isso que eu estou fazendo é cara, é eu mesmo. Eu tomei a iniciativa de passar e conversar, chamei a Luísa, chamei o vereador lá de Pinto Bandeira, chamei o de Barbosa, chamei o de Bento,
Eu estou fazendo isso por conta própria. Eu não fui sido eleito em nenhum foro, nenhum colégio, nenhum grupo. Então, tu vai ser o porta-voz. Não, eu vi porque ficou uma lacuna e precisava. Por exemplo, o parlamento fez uma audiência, teve junto naquele movimento, só que o parlamento não vai conseguir se limitar específico nesse tema. O parlamento, cada mês, na sua ideia, é trabalhar um tema. Por exemplo, agora, fevereiro, vai ser Antônio Prado, que vai se discutir a questão do pedágio, que é uma questão que vai atingir mais aquela região. Nós, aqui a universidade, ela é toda. Por isso que eu estou propondo a ideia da criação de uma frente, para organizar mais. Porque daí a gente vai saber. Por exemplo, o próprio parlamento, o Peruzza, que é o presidente, ele disse assim, não, várias entidades apoiam e tal. Não, mas apoiar, só dizer que concorda, eu acho que não basta. Tem que ter um movimento na cidade. A cidade tem que se fazer parte. Porque eu vejo que quando uma coisa evolui, é algo identitário, a pessoa se sente parte daquele processo, e aí ela toma parte. Então, tipo assim, por que tudo que aconteceu aqui, com o exemplo maior gritante da ponte, não era só o motivo, a necessidade do transporte, mas isso era parte de nós, era parte de vocês. Então, isso que ganhou força. Então, eu tenho tentado fazer essas movimentações porque eu me vi não porque eu me vejo que eu sou superior, ou etc., mas é que eu vi que precisava tomar outros rumos, porque se ficasse só Farroupilha fazer, Antônio Prado fazer, e ficar em 2, 3 municípios, ia ficar muito aquém. Por exemplo, Caxias, eu conversando com a Rose, que é presidente da frente, ontem eles tinham tido uma reunião, e algumas coisas, em termos de mobilização e organização, eles estão um pouquinho mais devagar, mais lento que o ritmo que eu tenho adotado em Farroupilha, tomando, divulgando. Daí não estou dizendo que é bom, que é ruim e tal, mas nesse sentido, por quê? Vamos lá. Então, ela disse, não, temos que criar isso, porque vai ser específico, porque nem todos vocês conseguem participar de tudo, não é verdade? Ninguém consegue participar de todas as coisas da Câmara. Farroupilha não é diferente, Bento não é diferente, Caxias não é diferente, e assim. Então, a ideia é o quê? Juntar e depois ir trabalhando. Depois que tu cria um movimento desse, tu parte. Beleza, tem a MESNI. A MESNI, beleza, participa. Mas o que a MESNI vai participar? Como que ela vai se envolver? Como que o CISGA, como que a SIC Serra, como que o grupo tal e etc. Então, a ideia é criar corpo, né? Que hoje não existe um movimento organizado. Teve, como eu disse, quem puxa lá em Brasília tem sido a Denise, o Pepe tem apoiado aqui, o Elton, o fulano, o ciclano, mas não tem um corpo, não tem um grupo fechado. Então, é também nessa sintonia, né, nisso que eu tenho tentado. Nós precisamos dar esse passo. E é o quê? Primeiro dizer, opa, está aqui, vamos se somar. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, porque eu concordo contigo, o movimento organizado ele tem mais força. Mas tenho que tentar chamar para juntar. Não sei se eu consegui te responder, mas tentei. Muito bem. Mais algum vereador? Vereador José. Cumprimento ao presidente Jaime, colegas vereadores, secretária Eliane, assessora jurídica Betânia, presidente das Braspol, Cida Joraski, comunidade que nos acompanha em casa, dar as boas-vindas e cumprimentar o vereador Juliano, assessor Giovan, de Farroupilha, dizer, Juliano, que esse assunto e esse debate, com certeza, é importante e se faz necessário a todos os municípios. Dizer que nós aprovamos aqui a moção de apoio em 3 de março, lá no início do ano passado, e esse assunto faz em torno a 1 ano que se levantou, da construção da universidade aqui da região, a Universidade Federal. Dizer que a sociedade fazer a participação e se engajar ao querer a universidade faz todo sentido a exigência disso, porque aí a sociedade se sente valorizada em poder participar e cobrar dos nossos representantes, dos nossos governos, a Universidade Federal aqui na região, por ser uma região produtiva, que nem se falou há pouco tempo. Mas nós sabemos também que tem uma classe que não é uma classe toda com condições de pagar uma universidade particular, tem quem precisa da Universidade Federal, com certeza. Dizer que eu estou acompanhando esse assunto desde lá, quando que se levantou esse assunto, dizer que não se faz parte de uma bandeira política, mas
cada partido, com certeza, tem que envolver os parlamentares. Os parlamentares. Isso se faz necessário, independente de quem está governando, mas cada partido tem que envolver os seus representantes. E é aí que a gente constrói. Porque não é só um partido e não é só um representante. Todos os partidos trazem aonde que se beneficia como um todo. Mas todos os representantes têm que estar brigando por um objetivo só. Nós tivemos um exemplo aqui, a construção da ponte, onde foi falado muito bem por você, vereador Juliano, onde que a comunidade se envolveu como um todo, independente de partido, mas todos estavam, o objetivo era a ponte. Então, da mesma forma, hoje, para nós conquistar essa universidade, tem que envolver sindicato, Emater, como um todo, a sociedade a participar e fazer um ato querendo essa universidade. E os nossos representantes, independentes de partidos, têm que estar na linha de frente, exigindo do governo, sim, dos nossos ministros da Educação, é o que nós precisamos. Dizer que, como acompanho diariamente esse trabalho e essa briga por essa Universidade Federal, poucos políticos da região se envolveram a querer essa universidade. Isso é real. Não é por ser uma bandeira política, mas poucos se envolveram, exigir e querer essa universidade. Por ser o governo A ou B. Eu acho que a sociedade não vive do governo A ou B. A universidade vive tendo uma universidade disponível a toda a sociedade. Não é da bandeira A ou B que vai ocupar o espaço na universidade, é para a sociedade. Então, acredito que tem que cada partido se envolver e cobrar dos nossos representantes a buscar essa universidade e nós fazer a nossa parte aqui, como a base aqui. É o que nós temos que fazer. Parabenizar o vereador Juliano pela sua iniciativa, com certeza isso é um trabalho que vai dar fruto lá na frente e que todos os municípios se empenham da mesma forma da colocação que tu fez aqui, que acredito que é o caminho que nós precisamos. Obrigado e parabéns pela... Obrigado, vereador. É importante também sua manifestação. O fato é esse, a gente precisa estar imbuído no processo, a gente precisa participar e cada um pode contribuir de uma forma ou de outra. Teve a moção e eu lembro que naquele dia 26 tinha um calhamaço de papel. Tinha quase uma constituição emendada de tanto papel que tinha, que eram as moções, que foi até um ato simbólico. Está aqui, ó. Está entregue de todas. Então, tinha todas, Nova Roma, Farroupilha, todos os lugares que fizeram. Porque sim, importante essa questão. E, sim, a gente precisa dos nossos representantes, seja de qualquer bandeira política que for, porque nós representamos uma comunidade. Alguns representam nós no Estado, outros representam nós na União. Então, é preciso e é imprescindível esse movimento, porque nós vamos ganhar enquanto região. Então, sem sombra de dúvidas, eu estou à disposição para ajudar e para somar nesse processo e chamar vocês para estarem conosco. Muito bem. Mais algum vereador gostaria? Juliano, boas tuas colocações. Eu acho que conseguiste entender também a vontade daqui. Eu acho que ela é unânime, todas com a mesma direção. Só te responder, acho que lá no começo você teria perguntado dos valores que a associação... Nós construímos uma associação para a construção da ponte. Nós tínhamos um objetivo para atingir um valor e, felizmente, ultrapassamos um pouco. Pode ter certeza que esses valores vão ser bem trabalhados, bem pensados. A associação está ali para isso, ela deu a maior demonstração. Talvez ela nos ajude até nessa nossa próxima direção. Juliano, quero te agradecer. Se tu precisa fazer mais alguma consideração final, mas de qualquer forma, se lá adiante você precisar desse espaço, ele está aberto, alguma outra pessoa, alguém que precise. Eu acho que a nossa cidade, ela pensa igual. Eu concordo muito contigo quando que tu dizes que não adianta só dizer que está bom, tem que fazer ação, tem que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte cada um. Então,
leva o nosso abraço, estende lá para a tua cidade, para o teu pessoal, para a Câmara de Vereadores, transmite lá que esse espaço ele é aberto a todos. Tenha um bom retorno. Se tu precisar fazer uma consideração, por favor. Presidente, mais uma vez quero agradecer a ti e a todos os colegas vereadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela receptividade, muito, muito bacana, me senti muito acolhido. Esse é o verdadeiro espírito da política, né? Pensar diferente não é crime, muito pelo contrário, é a principal questão que nos diverge e nos faz vivermos numa democracia. Então, se eu concordo numa coisa e discordo outra, eu não sou adversário, não sou inimigo. São pensamentos diferentes e é assim que nos faz uma sociedade plural, que principalmente nós falamos num Brasil de muitos Brasis, né? E meio a isso nós precisamos evoluir. E são pequenas ações, uma soma daqui, uma soma de lá, que é que a gente vai conseguir mostrar, mobilizar. Não adianta nós concordarmos e dizer que sim, que a nossa serra é forte, isso, mas a gente não avança. Então, nós precisamos dar esse passo e eu quero, mais uma vez, agradecer. Contem comigo, se forem fazer uma roda de conversas, ou enfim, o que forem fazer, me chamem, que eu estou à disposição. Farei o máximo esforço para estar aqui com vocês, para a gente levar adiante esse movimento e vamos estar tentando ampliar isso para quê? Não para o Juliano ser o timoneiro do processo, para deixar claro, mas para que a gente consiga a organização e elevar. E como o colega falou, nós precisamos que os nossos representantes, seja na Assembleia ou na Câmara, ajudem, porque isso é desenvolvimento. Alguém é contra desenvolvimento? Não, ninguém é contra desenvolvimento. Então, é isso que a gente precisa. Uma boa noite a todos, obrigado. Peço escusas, licença, vamos nos retirar, temos mais umas agendinhas, eu e o Gil. Então, tá bom, gente, obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado e tenha um bom retorno, Juliano. Então, conforme combinado anteriormente, esse seria o espaço do grande expediente. Em função desse belo debate, nós fizemos um acordo que o grande expediente hoje seria adiado. Iremos entrar, então, diretamente na ordem do dia. Temos o projeto de origem do Executivo 1664-24. Peço agora à primeira secretária, senhorita Luísa, que faça a leitura da súmula do mesmo. Projeto de Lei número 1664 de 2024, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 9.186,16. Muito bem. Peço então agora ao presidente da Comissão de Justiça, quem será o relator, possa proceder com o parecer. Eu serei o relator do projeto. Quero registrar aqui a presença do vice-prefeito Roberto, secretário da Administração e Saúde, aqui na casa. Parecer 04 de 2024. Relatório. O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento corrente até o limite de R$ 9.186,16. A Constituição Federal estabelece no artigo 30, inciso 1º, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, notadamente entendido esse requisito constitucional, que se refere à competência legislativa em relação à iniciativa para a propositura do projeto de lei ordinário à Lei Orgânica Municipal de Nova Roma do Sul. Atribui ao prefeito municipal nos termos do artigo 50, inciso 2º. A Constituição Federal proíbe expressamente a assunção de despesas ou assunção de obrigações diretas que ultrapassem os créditos orçamentários e adicionais. Artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, determina, ainda que a abertura de crédito suplementar
O especial necessita de prévia autorização legislativa e de indicação dos recursos correspondentes do artigo 167 da Constituição Federal. Em termos do objetivo da Lei 4.320/64, dispõe que os créditos suplementares especiais serão utilizados por lei abertos por decreto exclusivo e que a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para concorrer às despesas e que essa abertura será precedida. Disposição justificativa. Artigo 42 e 43 da Lei número 4.320/64. Como se infere de sua leitura, o projeto de lei abre crédito adicional especiais no importo R$ 9.186,16 para remanejar os valores resultantes do excesso de arrecadação. O superávit do Executivo anterior referem à devolução de rendimentos advindos da MAPA para aquisição de retroescavadeira. Assim, o projeto de lei em análise são apresentadas vício de origem e está em conformidade com os demais legais. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1664/2024 sob a ótica de constitucionalidade, mérito, juridicidade, correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 20 de fevereiro de 2024. Luísa Santi, membro. José Luiz Comim. Presidente. José Luiz, aqui na realidade foi, eu acho que teve um erro aqui. Luísa Santi, membro. José Luiz Comim, membro. E Marcelo Luiz Panassolo, membro. É José Luiz Comim, presidente. E Luísa e Marcelo, membros. Ok, faremos a correção. Então, chamo agora a Comissão de Orçamento, o vereador Tiago, que declare o relator e faça a leitura. Obrigado, Jaime. Eu mesmo serei o relator. Esse projeto, então, que nós vamos analisar, ele visa pedir autorização para a Câmara de Vereadores para abrir uma rúbrica no valor de R$ 9.186,16 para que esse recurso seja remanejado. Então, enquanto a origem, esse projeto se apresenta corretamente apresentado pelo Poder Executivo e se entende aqui que houve um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o qual fez um repasse de valores para o município de Nova Roma do Sul adquirir uma retroescavadeira. E para fechar a prestação de contas, o valor que o MAPA repassou ao município pelo tempo que ele ficou parado e rendendo juros nas aplicações, esse valor tem que ser devolvido pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, os rendimentos foram no valor de R$ 9.186,16, valor ao qual se pede abertura de rúbrica. Então, pela força da lei, da devolução desse recurso para se fazer a prestação de contas, a Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do mesmo, sob a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo assim ser analisado no plenário. Muito bem, relator. Alguém gostaria de comentar este projeto? Vereador José. Nós temos dois projetos aqui parecidos. A gente aprovou semana passada também uma emenda que veio aí, onde que ficou um tempo o dinheiro aplicado e rendeu juros, a gente fez a devolução. E esses dois projetos hoje é igual aos da semana passada, onde que veio recursos do governo, emendas, e foi aplicado com a demora da aquisição dos bens. Rendeu um juro e hoje tem que passar pela Câmara um projeto para fazer a devolução desses recursos. Muito bem, obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Então, para encaminhamento, como foi dito nos pareceres,
o valor que rendeu as emendas que foram recebidas tem que ser devolvido, infelizmente, é só uma questão burocrática. Então, os vereadores que concordam com o projeto como ele se encontra, permaneçam sentados. Se algum vereador precisar se manifestar contrariamente, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o projeto 1664-2024. Peço agora à segunda secretária, a senhorita Luísa, que faça a leitura da súmula do projeto também de origem do Executivo 1665-24, por favor. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 30.724,30. Agora, então, a palavra está com o presidente da Comissão de Justiça, vereador José. Por favor, proceda com a leitura ou indique quem será o relator. Obrigado, presidente vereador Jaime. Eu serei o relator do projeto. Parecer 05/2024, relatória. O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento corrente até o limite de R$ 30.724,30. A competência legislativa sobre assuntos de interesse local é conferida aos municípios pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, requisito atendido no caso em questão, no que tange a iniciativa para a propositura de projetos de lei ordinária. A Lei Orgânica Municipal de Nova Roma do Sul, em seu artigo 50, inciso 2º, atribui tal prerrogativa ao prefeito municipal, observando-se, portanto, a disposição legal correspondente. Cumpre destacar que a Constituição Federal, no artigo 177, inciso 2º, veda expressamente o assunto de despesa ou assunção de obrigações diretas que ultrapassam os créditos orçamentários ou adicionais exigidos ainda prévia autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar ou especiais, conforme estipulado pelo artigo 167, inciso 5º. De igual modo, a Lei 4.320/64 estabelece que os créditos suplementares especiais devem ser autorizados por lei abertos por decreto executivo, dependendo da existência de recursos disponíveis para a despesa, exigindo a exposição justificativa prévia e sua abertura. No caso de análise, o projeto de lei propõe a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 30.724,30 para remanejar os valores resultantes do excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior, referente à devolução de rendimentos advindos do governo estadual, para executar o programa de castração, que não foi integralmente utilizado e será devolvido ao Estado. Assim, o projeto de lei em análise não apresenta vício de origem e está em conformidade com os ditames legais. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opiniou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1665/2024, sob a ótica de constitucionalidade, mérito, juridicidade, correta técnica e legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 20 de fevereiro de 2024. José Luiz Comim, presidente. Luísa Santi, Marcelo Luiz Panassolos, membro. Muito bem. Com a palavra, o presidente da Comissão de Orçamento, vereador Tiago Paza. Obrigado, vereador Jaime. Eu mesmo serei o relator desse projeto 1665, que trata da mesma matéria do projeto anterior, né, que busca então a autorização da Câmara para abrir um crédito adicional especial para movimentar um montante de R$ 30.724,30. A única diferença desse em relação ao outro, né, é que além dos rendimentos se devolve também parte do valor arrecadado aqui do convênio, que não foi inteiramente utilizado. Então, sob o ponto de vista
fiscal, a Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do mesmo, sob a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo assim, então, ser analisado em plenário. Muito bem. Mais algum vereador gostaria de comentar esse projeto? Então, para encaminhamento, este projeto é bastante parecido ao do anterior. Esse projeto é um recurso que o município recebeu para fazer a castração de animais, onde, para poder aproveitar o recurso, tinha que preencher alguns requisitos e, infelizmente, não teve muita aceitação, até em função de não preencher os requisitos. Então, a grande parte que sobrou, nós precisamos fazer a devolução ao governo do Estado. Os vereadores que concordam com esse projeto, como ele se encontra, permaneçam sentados. Se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Projeto A, aprovado por todos os vereadores. Temos também 2 decretos, e eu peço agora então à senhorita secretária, vereadora Luísa, que faça a leitura do decreto 01/2024, por favor, da súmula. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. Concede menção honrosa à Associação Amigos de Nova Roma e dá outras providências. Algum vereador gostaria de fazer um comentário deste decreto? Vereadora Luísa, por favor. Acredito que a gente já tenha conversado bastante sobre isso nas últimas sessões e até mesmo internamente, né, além da sessão. E não tem muito o que justificar o porquê, o mérito. Acredito que só o trabalho deles já é o suficiente, a gente não precisa nem ficar se justificando aqui. Mas proponho esse projeto de decreto legislativo aqui na casa com a minha opinião é que todos sejam favoráveis e que todos concordem com ele, né? Para que a gente faça agora no mês de março ou no máximo até abril, para que não se estenda por muito tempo também, presidente, mas que a gente faça porque eles merecem todo o reconhecimento, a dedicação que eles tiveram também, abdicaram muitas vezes, até mesmo no Natal, na virada do ano, de estar com as suas famílias, deixaram o seu trabalho de lado para se dedicar integralmente para a reconstrução da ponte, que beneficia todo o nosso município, toda a região também. Então, acredito que seja de suma importância que esse projeto de decreto legislativo seja aprovado hoje na nossa sessão. Obrigada. Muito bem. Mais algum vereador gostaria de comentar esse decreto? Vereador José. Com certeza, conceder esse mérito a essa associação, acredito que é merecido pelo empenho que eles tiveram perante ao nosso município, onde que eles nos representaram o município como um todo, e pelo papel que eles fizeram, independente de sol, chuva, feriado, final de ano, Natal e domingo, eles estavam sempre presentes, e o objetivo era o que a sociedade nos almejava de querer aprontar. Então, totalmente favorável a esse decreto, merecido à associação. Muito bem. Mais algum vereador gostaria de comentar esse decreto? Então, para encaminhamento, então, este decreto, eu acredito que sim, que todos serão favoráveis. Só repetir algumas opiniões também. Essa homenagem ela vai ser para a associação e não para a comissão que administrou. Então, acho que cada um que é associado também vai ser homenageado, porque cada um está mais do que provado que fez a sua parte. Todo mundo ajudou, todo mundo colaborou, todo mundo foi vender rifa, todo mundo foi batalhar. Então, acho que é merecido, sim, para a associação esse reconhecimento. Então, agora coloco esse decreto em votação. Os vereadores que concordam com esse decreto, conforme ele se apresenta, permaneçam sentados. Se algum vereador tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o decreto 01/2024. Temos um decreto também de origem do Legislativo, decreto 02/2024. Por favor, senhorita vereadora Luísa, proceda com a leitura da súmula. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2024.
concede o título de cidadão navarromense ao ilustríssimo senhor doutor Luiz Alberto Loss. Muito bem. Deixo em aberto se algum vereador gostaria de fazer comentário com relação a este decreto. Vereadora Luísa. Quero começar meu comentário, né, pedindo quem que aqui não foi atendido pelo Dr. Loss. Não vai achar. Eu acredito que todo município, né, já tenha sido atendido por ele, e se não todos, grande parte. Eu acredito que 90% o secretário de saúde está aí e pode dizer também. E quem não foi bem atendido, quem não foi solucionado, o que foi lá para ver, que não resolveu, né? Porque a gente sabe da capacidade, da dedicação, do trabalho do Dr. Loss para com o nosso município. Pude conversar, então, para saber a biografia do doutor, e soube na biografia que passam de 45 anos que ele trabalha aqui. São 47 anos de trabalho incansável pela qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, ele ajudou a escrever, de certa forma, a história do nosso município, participando, inclusive, das comissões de emancipação que foi feito naquela época. Então, acredito que seja do nosso reconhecimento para ele, nossa gratidão, o nosso respeito para quem tanto se dedica em prol da vida, né, dos nossos munícipes, que com dedicação e carinho cuida todos os dias do nosso bem mais precioso, que é a vida, é poder viver bem de forma saudável. Então, proponho esse projeto de decreto legislativo na intuição de que todos sejam favoráveis, porque todos também sabem do trabalho e da dedicação desse doutor, então, para a nossa comunidade e da importância que ele tem para o nosso município, que são 47 anos de dedicação. Então, muito obrigada. Muito bem. Mais algum vereador gostaria de comentar este decreto? Então, para encaminhamento, também dizer que sim, acho que esse tipo de homenagem, enfim, ele sempre é dado a pessoas que, de alguma forma, fazem algum trabalho em destaque no município. Eu acho que é muito merecido. E também dizer que, posteriormente, nós comunicaremos a data desta sessão, e daí a gente vai fazer um bom trabalho, sim. Coloco, então, agora este decreto em votação. Os vereadores que concordam com esse decreto permaneçam sentados. Se algum vereador precisar manifestar sua contrariedade, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o decreto 02/2024. Nos esclarecimentos pessoais, não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, precisamos, então, registrar que hoje é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Todos aqui, temos também representantes de outras etnias, mas, enfim, todos serão lembrados neste dia. Temos também agora, neste próximo final de semana, dia 25, a festa na tradicional gruta. Vai ter um jantar no sábado à noite, então, quem precisar, adquiram os ingressos antecipados para melhor organizar. Tivemos agora na terça-feira uma audiência pública, eu pude participar, onde que tivemos a apresentação e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Temos também agora, no próximo dia 25, um vereador que aniversaria, então quero estender os cumprimentos ao vereador José, desejar saúde, bom trabalho, sucesso como pai, como família, como vereador, como munícipe, como integrante desta casa. Estender os nossos cumprimentos. Grande abraço, José. Tudo bem? Quer dizer alguma coisa, José? Só para concluir ali, como vó, como nono, não te parliamo italiano, nono. Certo. Grazie. Tá bom, Laura José? Que bom. A festa nós aceitamos ela a qualquer data, tá? Então tá. Eu acho que era isso aí, pessoal. Temos, assim, algumas coisas. Como hoje foi
adiado o grande expediente. Parece que o vereador Tiago B. precisava fazer algum comunicado, então pode fazer neste espaço. Com a palavra, vereador Tiago. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos aqui na casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Tenho um convite também para fazer no próximo final de semana, a pedido do proprietário Neumar Raudi, o segundo circuito de paleteada, que vai acontecer na pista de rodeio da propriedade dele, com parceria com a Prefeitura Municipal. Então, domingo será um evento que acontecerá durante todo o dia, e eventualmente com almoço lá, quem gostaria de adquirir, só reservar com ele mesmo. Então, vou passar a programação aqui para vocês. Praticamente o início seria às 10 horas, subsequente o almoço, à tarde as eliminatórias. É uma das etapas da paleteada do Núcleo dos Vinhedos. Então, estendo o convite a vocês, inclusive, vereadores, que na última estava eu e a Luísa entregando taças lá, então vai ter a premiação no dia. Estendo o convite a vocês que se façam presente à tarde, a pedido do Neumar aí, para a ajuda da entrega dos troféus. Era esse o recado. Obrigado. Que bom, vereador Tiago. Também, agora nesse próximo domingo, parece que temos o concurso público aqui em Nova Romané. Então, desejar boa sorte aos inscritos e posteriormente será comunicados os resultados. Então, acho que o que tínhamos para hoje era isso aí, desejar uma boa noite, convidar todos para a próxima sessão e está encerrada a sessão. Obrigado.